os dias no Brasil, mais de 200 famílias passam pela angústia de ter um ente desaparecido. O dado é do Anuário de Segurança Pública de 2020. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o desaparecimento de pessoas que, independentemente das circunstâncias, deixam familiares entre a angústia da espera, sem saber o que aconteceu, e a expectativa do encontro. Você não tem para onde olhar, o que fazer. Você não sabe, o desaparecimento é uma coisa que você não sabe que caminho tomar. Procuro meu filho, Leonardo de Souza Campioto, que está desaparecido há quase 12 anos. Se alguém viu ou vê o meu filho, me ajuda a encontrar, por favor, que estou muito desesperada. Espero que venha alguém ver essa foto e me dar um telefonema, me ajudar. E são muitas famílias que vivem essa angústia. Somente no país existem mais de 70 mil desaparecidos neste momento. Mas antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. E eu converso sobre esse assunto agora pela plataforma Zoom com o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Lúcio Valente, e com a advogada e professora de Direito Civil, Ana Terra, também aqui do Distrito Federal. Obrigada pela participação de vocês no artigo 5º. Doutora Ana Terra, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente o que a legislação brasileira diz sobre os desaparecidos. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante, né? O que seria desaparecimento para a legislação brasileira? O desaparecimento é o sumiço de alguém sem aviso prévio a familiares, né, a conhecidos ou amigos. E quando essa pessoa ela vai ser considerada desaparecida? Uma soma de fatores. Quando ela não está no lugar que ela deveria estar, ou que ela habitualmente frequenta, quando ela não está na companhia de nenhum conhecido, ou quando ela está, quando ela está incomunicável, ou seja, a soma desses fatores faz com que a gente considere essa pessoa uma pessoa desaparecida. O Código Civil, ele trata sobre a ausência, lá a partir do artigo 22, mas ele vai fazendo um passo a passo. Então, primeiro ele vai falar da curadoria dos bens do ausente, para depois tratar sobre a sucessão provisória e, enfim, chegar na sucessão definitiva. Mas nós não temos somente agora o Código Civil tratando sobre o desaparecimento de pessoas. Nós também temos uma lei recente de 2019, a Lei 13.812, que institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, né? Essa lei ela é um marco. E, recentemente, agora em 2021, nós também temos um decreto, o decreto 10.622, que ele institui o Comitê Gestor da Política Nacional de Busca, né, de Pessoas Desaparecidas. Então, são avanços legislativos que mostram o quanto o Brasil está preocupado com esse tema. Doutor Lúcio, o que a família deve fazer se a pessoa desaparece? Porque muita gente tem aí a ideia de que tem que se esperar 24 horas. Isso procede ou não? Não procede. Bom, primeira coisa é entender o seguinte, cada situação é uma situação, cada desaparecimento, vamos dizer assim, é uma coisa que deve ser analisada individualmente, porque as pessoas têm padrões, né, no dia a dia. E o que a gente considera muito na polícia é a quebra do padrão. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa chega do trabalho todos os dias às 18 horas, né? Um fato concreto que nós investigamos aqui, isso acontecia, mas, eventualmente, essa pessoa encontrava com os amigos e chegava por volta das 20, 21 horas. Então, naquele dia específico que ela desapareceu, até as 21 horas, os familiares ali, os conviventes, eles não sentiram falta no sentido de se preocupar com aquela pessoa. Mas aconteceu, quando passou desse horário, 22, 23 horas, a noite começou a avançar, né, o horário começou a avançar, então eles procuraram a delegacia, porque houve uma quebra de padrão. Mas a primeira coisa, né, pode ser no caminho à delegacia ou um pouco antes de procurar a delegacia, é você fazer o contato com as pessoas mais próximas, né? Você conversar com os amigos, conversar com os colegas de trabalho, as pessoas que você sabe, os locais que ele frequenta, de repente dar uma passada lá. Então, a gente sempre orienta nesse sentido. Mas isso não pode ser um impeditivo ou um atraso para a pessoa procurar a polícia imediatamente.
E a polícia trabalha com algum levantamento, por exemplo, de quais são as circunstâncias em que mais acontecem os desaparecimentos? A questão do desaparecimento geralmente ele não tem um fator só, né? Pode ser uma questão de violência doméstica, pode ser relação com outros crimes, talvez uso de drogas, talvez uso de álcool, né? Pessoas com problemas psicológicos, pessoas com problemas mentais. Então, assim, dificilmente é um fator só, né? O mais importante é o seguinte, que quando a família procure a polícia, tenha todas essas informações. Da conduta de vida daquela pessoa, se a pessoa, por exemplo, é usuária de drogas, se a pessoa tem algum problema clínico, algum problema psicológico, algum problema mental, é muito importante que procurem a polícia imediatamente com essas informações. E também é muito importante que tragam os aparelhos eletrônicos, se tiver um celular, se a pessoa tiver deixado em casa, os computadores, tragam os dados de rede social, quais são os apelidos que usam nas redes sociais, quais são as redes, qual é a conta lá na rede social, e quais são as redes sociais que essas pessoas usam, porque isso vai facilitar o trabalho da polícia, porque hoje as pessoas estão conectadas, né? E a gente consegue fazer essa localização de forma mais ágil usando a tecnologia, né? Doutora Ana, e de que forma a Política Nacional de Busca a Pessoas Desaparecidas tem ajudado? Essa política, na verdade, é um marco, né? Essa política ela estabelece que a busca e a localização das pessoas desaparecidas, elas devem ser consideradas prioridade para o poder público. Essa política ela também enfatiza o caráter de urgência de enfrentarmos essa situação. E ela estabelece também a obrigatoriedade de uma cooperação, não somente entre os órgãos, né, da segurança pública, mas também entre outras entidades. Então, a política nacional ela estabelece algumas diretrizes no sentido de desenvolvimento de programas de inteligência, desenvolvimento de sistemas de informação, transferências de dados, uma rede de comunicação realmente entre os órgãos, né? Disponibilização na internet de características das pessoas desaparecidas e uma capacitação permanente dos agentes públicos. E agora vamos ver uma pergunta que a nossa produção recebeu. Quem pode registrar um desaparecimento na delegacia? Doutor Lúcio, a gente fala geralmente em família, mas quem é que pode registrar esse desaparecimento? Tem que ser um familiar ou não? Em geral, os familiares, né, os parentes, no caso de menores, os responsáveis, né? Mas isso não impede que qualquer pessoa que tem um vínculo com o desaparecido possa registrar a ocorrência. Não há um limite legal e não há uma restrição legal para isso. É claro que se um desconhecido, uma pessoa que não for parente, for comunicar à polícia, a polícia vai checar aquela informação e a necessidade realmente de se registrar aquela ocorrência. Mas, em regra, a ocorrência vai ser registrada, porque o que se prioriza aí é a busca da pessoa desaparecida e não uma formalidade de quem vai registrar ou não uma ocorrência. O senhor falou aí que é muito importante levar os aparelhos eletrônicos, falar das características. São informações fundamentais, né? Se a pessoa, por exemplo, alguém souber que roupa que a pessoa estava vestindo, o que ajuda a polícia? Todas as informações, toda informação ajuda, né? Quais são as pessoas com quem ela anda, qual é a última vestimenta que ela estava, ela levou alguma coisa, ela levou dinheiro consigo, né? Ela foi fazer alguma transação bancária, ela foi encontrar alguém, né? Ela conheceu alguém na internet, né? Às vezes ela tem algum aplicativo de relacionamento online, esses aplicativos de relacionamento, né? Se tiver e a família tiver conhecimento, qual é o apelido, qual é o perfil que ela usa, é importante também, porque até a lei que a doutora Ana mencionou, ela permite, né? Ela trouxe a previsão de que a autoridade policial recorra ao Poder Judiciário, né, numa medida cautelar, para fazer a quebra, né, para a localização dessa pessoa através, por exemplo, do telefone, do georreferenciamento, de contas de e-mail. Então, não só essa legislação, mas existe uma vasta legislação nesse sentido. Então, a polícia vai ter mais instrumentos para investigar. Mas toda e qualquer informação. Mas é importante também trazer uma fotografia atual dessa pessoa, né? E se tiver acesso às redes sociais, que nos passe também esse acesso, porque tudo vai ser importante. Doutora Ana, e a gente sabe que a família vive uma angústia, como a gente falou no início do programa, né? Não sabe o que aconteceu ali. Existem políticas também de apoio, uma rede de apoio, por exemplo, para essa família? Existe sim, né? A legislação que eu falei anteriormente, né? Você até repetitiva que eu disse, olha, é um marco, né? Mas por que eu disse que é um marco? Porque é a primeira política permanente federal para esse enfrentamento, né?
E é uma legislação que conseguiu enxergar isso, que a família sofre muito num caso de desaparecimento, uma angústia, né? Então, ela estabelece a obrigatoriedade do poder público fornecer um atendimento não somente jurídico, mas também psicossocial para essas famílias. Então, é um apoio, né, para que a família possa enfrentar esse momento tão difícil. Doutor Lúcio, pode acontecer da investigação já ter sido encerrada e a família descobrir ali novas provas de que a pessoa, por exemplo, está viva? Como proceder nesses casos? Se a pessoa está desaparecida, enquanto ela não for encontrada, ou se no caso de morte o corpo não foi encontrado, a investigação ela não se encerra. Ela não se encerra pelo decurso do tempo, ela só se encerra se a pessoa for localizada. Muitas vezes, se for um adulto, ela é localizada e não quer ser apresentada à família, não quer retornar ao seio do lar, mas a gente aí encerra a investigação dizendo, relatando que ela foi encontrada, está em tal local, está segura, aparentemente bem, não tem nenhum problema de saúde, mas que não quer simplesmente voltar para casa, como se ela tem essa liberdade e a gente comunica isso à família, né? Então já vira um problema familiar e não exatamente um problema policial. No caso de se encontrar o corpo, aí vai ser instaurado um inquérito policial para se investigar um homicídio, um latrocínio ou algum outro crime relacionado à morte daquela pessoa. Então, claro que se você tiver uma informação nesse sentido, sempre apresente a polícia, porque a investigação simplesmente ela não se encerra enquanto a gente não tiver a informação concreta do que aconteceu. Doutora Ana, doutor Lúcio falou aqui que a pessoa pode ser localizada e não querer se apresentar à família. Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse direito aí da pessoa. É muito importante, né? O doutor Lúcio até frisou, isso existe no caso de adultos, tá? Não existe no caso de criança e adolescente, né? Mas um adulto, ele não tem a obrigação de continuar, né, naquela vida que ele tinha. Ele pode simplesmente decidir mudar de vida, mudar de localidade, né? Mas é sempre importante que a polícia seja informada, porque observe o que o doutor Lúcio falou. A investigação, ela não encerra até que se encontre, até que se saiba o que ocorreu com aquela pessoa. Então, se move toda uma máquina pública, se gasta um dinheiro público buscando alguém. Então, é muito importante que a família, ela informe, né, caso haja alguma mudança nessa situação. Em relação a direito de família, né, ou atendimento psicossocial, há um choque da família em saber que aquela pessoa desapareceu voluntariamente, né? Mas é possível, né? Não é crime nenhum a pessoa querer iniciar a vida de outra forma. E o direito está preparado para isso. Mas é melhor avisar para evitar qualquer tipo de problema, né, doutora Ana Terra? Com certeza. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. É rapidinho. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o desaparecimento de pessoas. Como agir nesses casos? A quem procurar? E como são as investigações? Sobre esse tema, eu continuo conversando pelo Zoom com o delegado de Polícia Civil, Lúcio Valente, e com a advogada e professora de Direito Civil, Ana Terra. Doutor Lúcio, como se dá a investigação do desaparecimento de uma pessoa? Bom, logo após o registro da ocorrência policial, o que se deve fazer é uma entrevista minuciosa com a família, né, para você coletar todos os dados, inclusive esses dados que eu falei, os dados de rede social, e fazer também as diligências que são as diligências imediatas, né? Além das comunicações que são importantes também, né? Hoje você pode, através dos sistemas eletrônicos da Polícia Civil, fazer as comunicações aos órgãos competentes. Doutora Ana Terra, e o que pode levar aí à presunção de morte de uma pessoa desaparecida? Na verdade, nós temos dois tipos de mortes presumidas na legislação brasileira, né? O primeiro, que eu acredito que não é o tema do nosso programa, que é a morte presumida sem a decretação da ausência. E o segundo, que eu acho que nos interessa muito, é a morte presumida com a decretação de ausência. Ou seja, né, a partir do momento que a pessoa é considerada desaparecida, os interessados eles podem procurar o judiciário, né, e informar, né, aquele desaparecimento, e aí o juiz ele vai declarar a ausência e iniciar o primeiro passo, que é a curadoria dos bens dos ausentes. Esse primeiro passo ele dura 1 ano. Então, após 1 ano de curadoria dos bens dos ausentes, nós temos o segundo passo, também sempre, né, através de uma decisão judicial. Esse segundo passo é o passo da sucessão provisória.
A sucessão provisória, ela dura 10 anos. Então, somente após a sucessão provisória é que nós chegamos no terceiro passo, que é o passo da sucessão definitiva. E aí sim, com a declaração da sucessão definitiva, com a abertura da sucessão definitiva, é que nós podemos ter a declaração da morte presumida, tá? Mas existem casos em que nós não vamos precisar esperar todo esse decurso, né? Por exemplo, se o ausente ele já tiver 80 anos ou mais, e se há 5 anos não se tem notícias, né, dessa pessoa, então pode sim requerer a abertura da sucessão definitiva com menos tempo. Eu ia perguntar justamente isso. O que acontece se a pessoa desaparecida foi dada como presumidamente morta e reaparece? Se ela volta após, né, a declaração da morte presumida, então ela vai ter direito de receber os bens dela, né, na condição que eles estiverem. Então, se aquele bem já tiver outro bem subrogado em seu lugar, ele vai poder receber aquele bem. Ou se o herdeiro vendeu e recebeu uma quantia, né, ele vai poder receber aquela quantia, desde que ele volte dentro, né, de 10 anos após declarada a sua morte presumida. Doutor Lúcio, a Constituição fala que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Mas e se a pessoa não tem um RG, o que é feito para identificá-la? Essa proteção constitucional, ela tem mais relação com as hipóteses em que uma pessoa, né, que uma pessoa é presa e não tem que passar pelo constrangimento do que popularmente se conhece como tocar o piano, né, que é sujar os dedos e fazer aquela identificação criminal e ser lançada no banco de dados criminais, né? Então, essa proteção tem muito a ver com isso. Agora, os métodos de identificação, hoje, eles são muito variados, né? Você tem, por exemplo, técnicas com DNA, com arcada dentária, reconhecimento facial. Hoje, por exemplo, a própria Polícia Civil do Distrito Federal, ela é capaz de uma investigação, e isso a gente faz até com uma certa frequência, por exemplo, a gente tem um frame de um rosto de uma pessoa numa câmera de vigilância, por exemplo. Vamos supor que a família tenha notícias que ela teve um determinado estabelecimento. Aí a polícia vai lá, colhe as imagens daquele estabelecimento e consegue fazer um frame, né, das imagens do rosto da pessoa. Então, a perícia é capaz de comparar aquilo com uma fotografia, por exemplo, e fazer alguns cálculos, etc., e determinar se aquela pessoa mostrada na filmagem, ela é efetivamente a pessoa. Inclusive, cálculo de altura é possível fazer. A Polícia Civil é capaz de fazer esse cálculo. O senhor falou sobre tecnologia, então nós vamos agora abordar justamente esse assunto. Os familiares de desaparecidos podem contar com uma nova tecnologia, a coleta de DNA. Vamos ver o vídeo? Era um sábado à tarde, ela saiu e não voltou mais. Desde aí procuro a minha mãe. A gente enterra os nossos filhos todos os dias. Esse luto do desaparecimento é irreal. A gente que tem filho desaparecido fica tão invisível quanto eles. A gente passa a não viver mais e simplesmente a sobreviver. Mas eu continuo na busca, tenho a esperança de um dia encontrá-la, seja lá de que forma for. Para auxiliar nessa busca, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lança uma campanha nacional inédita de coleta de DNA, que incentiva familiares de pessoas desaparecidas a doarem material biológico para a inclusão no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Nessa busca, a tecnologia é uma forte aliada, já que permite a rápida identificação de vínculo genético das pessoas encontradas com as pessoas cadastradas no banco. Doutora Ana, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre esse banco de perfis genéticos, aí, de que forma que ele pode ajudar aí nessa busca pelos desaparecidos. A campanha ela serve para incentivar os familiares de pessoas desaparecidas a fazerem a doação do seu material genético, né, para que a gente possa compor um banco nacional de perfis genéticos e, assim, encontrar as pessoas desaparecidas. Quem que pode doar? Né? Então, o pai, a mãe, o irmão, um filho, né? Lembrando que no início do programa você falou, o Brasil tem milhares de pessoas desaparecidas. Então, é mais um passo, mais um instrumento para que a gente possa encontrar essas pessoas, né, e vencer essa chaga, que é o desaparecimento de pessoas no Brasil. E na prática, as delegacias já estão se valendo desse banco aí, doutor Lúcio? Sim, enormemente. Nós temos aqui, por exemplo, na Polícia Civil do Distrito Federal, um instituto específico, né, que é o Instituto de Pesquisa de DNA,
que sempre que a gente tem amostras, as amostras que a gente consegue colher, por exemplo, nos locais, né, a gente envia para esse instituto e a gente consegue ter esses exames realizados e com uma certa agilidade ter a informação daquele DNA. E como vimos, a tecnologia tem sido uma aliada nessa busca. Sobre isso, recebemos uma pergunta de telespectador. No caso de entes desaparecidos, os familiares podem contar com a técnica de envelhecimento facial? Doutor Lúcio, o senhor já adiantou um pouquinho aí pra gente o que a tecnologia pode fazer, então isso é possível fazer aí esse envelhecimento para poder ajudar no reconhecimento das pessoas? Geralmente esse trabalho é feito pelos institutos de identificação das polícias, né? E é possível sim, existe uma técnica específica, existem softwares também que ajudam nisso, e eles são bastante precisos, né? São realmente assim, bastante confiáveis, né? Então você pega uma imagem, às vezes, de uma criança e consegue projetar a imagem como se fosse um adulto ou até uma pessoa mais velha. Então, é um trabalho que a gente sempre faz e também com a ajuda, né, com o apoio de alguns órgãos públicos, por exemplo, as companhias de água, telefone, etc., que divulgam essas imagens também, né, e a gente consegue dar uma amplitude maior nessa investigação e nessa pesquisa. Aproveitando o gancho do que o Dr. Lúcio falou aqui, das companhias de água e luz que ajudam, né, divulgando, quais são as outras instituições e órgãos, doutora Ana, que trabalham aí nessa busca por informações de pessoas desaparecidas? No Brasil, durante muitos anos, as ONGs encabeçaram essas lutas, né? ONGs criadas por mães que perderam seus filhos, né, que tiveram seus filhos desaparecidos, que passaram anos nessa luta, mas agora nós temos uma parceria muito importante, eu acho que vale a pena a gente falar no programa, que é a parceria do Ministério da Justiça com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Essa parceria ela está culminando num aplicativo, né, que vai poder ser baixado em todos os celulares, um aplicativo que se chama SOS Desaparecidos. Então, esse aplicativo, ele visa, né, auxiliar o registro, a divulgação, a busca, o reconhecimento e a localização de pessoas desaparecidas no Brasil. Doutor Lúcio, e muda alguma coisa na investigação se a pessoa tem algum tipo de transtorno mental ou é menor de idade, por exemplo? Como eu disse, cada investigação é uma investigação. Então, assim, claro, se você tem uma característica específica em relação ao desaparecido, isso é sempre importante. No caso de menor, é sempre importante comunicar ao Conselho Tutelar desse desaparecimento, né? Pode ser que tenha já algum histórico no próprio Conselho Tutelar de alguma coisa relacionada à violência doméstica, então é importante que se faça essa comunicação. No caso de doente mental, conseguir o máximo de informações sobre os registros médicos, né? E isso a gente deve fazer sempre através do Instituto de Medicina Legal, porque existe naturalmente o sigilo em relação a esses registros, né? E o tráfico de pessoas também tem muita influência aí no desaparecimento ou não? Existe um tipo de desaparecimento que a gente conhece como desaparecimento forçado, né? O que seria esse desaparecimento forçado? Que a pessoa, como a doutora Ana falou, ela é desaparecida, né? Então, pode ser porque ela foi vítima de um crime, por exemplo. Ela foi abduzida, ela foi sequestrada, né? Ela foi vítima de uma extorsão mediante sequestro, alguma coisa nesse sentido, ou tráfico de pessoas, né? Então, nesse sentido, é importante também que a gente tenha a informação exatamente do histórico de vida daquela pessoa, das pessoas com quem ela estava se comunicando, se ela estava se comunicando com alguém na internet, porque isso sim pode ser um indicativo de um determinado crime, de que ela simplesmente desapareceu, mas ela foi, entre aspas, desaparecida, né? Alguém praticou um crime contra ela. E antes de encerrar, eu chamo mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver. Quando a família pode tratar dos bens da pessoa desaparecida? Doutora Ana, a gente já falou um pouquinho sobre isso aí, mas só para deixar bem claro, tem um prazo aí, não é? Exatamente. Na verdade, são 3 fases, né? Falamos das 3 fases. A primeira fase é a curadoria do bens do ausente, né? Então, a partir do momento que a pessoa é considerada desaparecida, os interessados podem sim procurar o judiciário, né? E essa fase, ela está realmente voltada a proteger o ausente, a proteger o patrimônio do ausente, né? Porque a legislação entende que essa ausência, ela é temporária. Então, nessa primeira fase, quando o ausente ele retornar, se ele retornar, né, o patrimônio dele estará resguardado. Então, o judiciário
né? O juiz, ele nomeia um curador e ele diz, olha, você tem tais e tais obrigações, tais e tais funções para cuidar desse patrimônio. Passado um ano da curadoria dos ausentes, a gente passa para a segunda fase, sempre, né, com decisão judicial, que é a sucessão provisória. Na fase da sucessão provisória, ela é um pouquinho diferente, porque agora os familiares, eles vão poder abrir o testamento, se ele existir, eles vão poder, né, fazer realmente a divisão do patrimônio. Agora, é uma divisão precária, no sentido de é uma divisão provisória, porque se o ausente ele retornar, ele vai ter direito de ter todo o seu patrimônio de volta. Agora, na terceira fase, que é a fase da sucessão definitiva, aí a gente já vê a legislação protegendo também, né, os herdeiros daquele ausente, porque ela entende que já passou um prazo suficiente para que os herdeiros também sejam protegidos, que é justamente a fase que nós falamos da sucessão definitiva, quando a gente decreta, né, a morte presumida daquele ausente. E tem até uma curiosidade, eu acho muito importante a gente falar, né? Foi decretada a morte e a viúva, né, casou novamente. E aí, o que acontece se o ausente retorna? Né? Esse segundo casamento, ele deixa de existir? Ele se torna inválido? No Brasil, esse segundo casamento, ele é válido, ele continua existindo e cumprindo todos os seus efeitos, tá? E assim a gente encerra o artigo 5º de hoje. Doutor Lúcio, doutora Ana Terra, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!